Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Vamos começar o item Relações de Além-Túmulo, questões 274, 274A, 275, 275A e 276. O livro que nós utilizamos é a tradução da editora M. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina, já que não tem fins lucrativos, nós não monetizamos os vídeos, tá bom? Então vamos lá. Relações de além-túmulo, questão 274-274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poderes. Há uma subordinação e autoridade entre os espíritos? Resposta: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. 274A. Os espíritos inferiores podem ser poupados da autoridade dos superiores? Resposta: eu disse irresistível. Tá, então vamos lá. Tem hierarquia entre os espíritos? Claro que tem. O espírito superior exerce sobre o espírito inferior uma ascendência moral, uma ascensão moral, uma ascendência moral irresistível. E aí o espírito repete a resposta quando Kardec pergunta: mas aí, os inferiores podem escapar a essa ascensão? Eles podem não sentir, podem ser poupados? E aí ele responde: eu disse irresistível. É uma ascensão moral, uma ascendência moral irresistível sobre os outros espíritos. Então isso acontece, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Jesus, quando desobsidiou a sogra de Pedro. Pedro era se não era o único, era um dos únicos casados entre os apóstolos. E aí, antes de Jesus sair efetivamente e mostrar que era o Messias, depois dele ter jantado na casa do Mateus e ter chamado Mateus para Levi, né, que depois trocou o nome para Mateus, para ser discípulo dele, para ser apóstolo dele, Pedro estava, né, ainda um pouco receoso em sair de casa, porque a sogra estava muito doente, febril, tossindo muito, com muitos problemas, e ele estava muito preocupado. E sabe quando você não está inteiro numa jornada? E Jesus ainda comenta com André, fala: olha, Pedro já é difícil, né, da gente conviver com ele, que ele é muito intempestivo e tal, quer resolver as coisas de uma maneira mais abrupta até, e é do tipo que de repente ele dá uma desviada para sair de uma situação difícil, né? O Pedro tinha essas características da época do Cristo, né? E ele falou: imagina preocupado com a cabeça em casa. Então Jesus volta, antes de ir para Samaria, volta para a casa do Pedro, junto com o Pedro, e aí ele vai fazer uma oração, vai curar a sogra do Pedro. E aí ele simplesmente fala: deixa, ou sai daí, vai embora. Os apóstolos nem entenderam muito o que foi esse vai embora, pensaram que era a doença, né? Sai, doença, vai embora, doença. Como se a doença tivesse um conhecimento e pudesse obedecer ordens. E aí, na realidade, o que era? Era um espírito obsessor que estava muito próximo dela, ela médium que era, sentindo essas influências, enfim, estava doente mesmo, obsidiada, ou obsedada, aí o termo que se queira usar. E Jesus então falou para o sujeito, para o espírito que estava lá: sai daí. E não há como resistir a isso, a essa ascensão moral. Como há casos também, por exemplo, como Divaldo Pereira Franco conta, de uma reunião mediúnica que ele participou, que o doutrinador, em nome de Jesus, fala para o espírito obsessor que estava se manifestando: em nome de Jesus eu ordeno que saia. E o espírito responde para ele: em nome de Jesus eu respondo: não saio. E por mais que ele esbravejasse, dissesse frases desconexas, frases até parecidas com as de exorcismo, não resolve, porque na realidade o que precisa é de uma ascensão moral irresistível,
E o Divaldo conta que uma das médiuns, extremamente simples, que estava no local, conversou emanando um amor muito grande para aquele espírito, e com sua ascensão moral ou ascendência moral irresistível, o espírito cedeu. Isso acontecia muito, eu me lembro muito com o seu Adolfo Ribeiro, querido seu Adolfo, que já nos precede no plano espiritual, na vida espiritual. Ele envolvia o espírito com um amor tão grande que, mesmo saindo um pouco daquilo que se recomenda de não falar para o espírito que ele morreu, na realidade o que morreu foi o corpo, né? Falar que o corpo dele morreu, ele envolvia o espírito com um amor tão grande que espargia, saía dele assim, e envolvia o espírito, que ele falava assim: você já morreu, seu corpo já morreu, mas fica tranquilo que Deus está te amparando. E envolvia com uma ascensão moral, com uma ascendência moral tão grande, com um amor tão grande, que o espírito simplesmente tinha aquele alívio que há tanto tempo procurava. Então, a ascensão moral, a ascendência moral, ela é irresistível sempre. Questão 275. O poder e o respeito que um homem usufrui na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Isso é importante. Sobrenome faz diferença no mundo dos espíritos? O fulano é da família tal. Faz diferença isso no mundo dos espíritos? Resposta: não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, diz o espírito. Aí na 275A, o Kardec pergunta: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aí os espíritos respondem: não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que aquele que o serve poderá estar na primeira. Compreendes isso? Jesus disse: todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. 276. Aquele que foi grande na terra e que se vê inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Resposta: uma humilhação quase sempre enorme, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Aqui o espírito de verdade e seus prepostos falam sobre a ordem dos espíritos e as categorias. Nós já estudamos isso lá atrás, em alguns outros vídeos, quando a gente falou sobre a escala espírita. E aí nós temos espíritos imperfeitos na terceira ordem, que são os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros, isso tudo da terceira ordem, tem mais um. E os espíritos batedores e perturbadores. Então, da terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Isso da terceira ordem. Da segunda ordem, são os espíritos bons. Aí são 4. São eles: espíritos benfeitores, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. E da primeira ordem, espíritos puros. Aí a gente só conhece Jesus. Certo? Então são 10 classes de espíritos. As 5 primeiras classes são da terceira ordem, espíritos imperfeitos. 4 classes na segunda ordem e uma classe na primeira ordem, que é a classe dos espíritos puros. Então, quando o espírito responde aqui: não sabeis que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última categoria de espírito imperfeito, ao passo que aquele que o serve pode estar na primeira. Só a gente pegar, por exemplo, o centurião que bateu no rosto de Jesus e Jesus. Jesus está preso lá, algemado, e ele dá um bofete violento no rosto de Jesus. E Jesus olha para ele e falou: por que você me bateu? Se eu falei mentira, me aponte a mentira. Se eu falei, me aponte a mentira e me responda por que me bateu. E se eu falei a verdade, por que me bateu? E o centurião fica meio sem jeito. Ali nós tínhamos um espírito imperfeito e um espírito puro, um de frente para o outro. Um de frente para o outro.
Reza a lenda que isso teria acontecido também com Nicodemos. Nicodemos foi conversar com Jesus, foi para Nicodemos que Jesus disse que era preciso nascer de novo. E Nicodemos fala: como é que pode um homem adulto voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus fala: não, você não está entendendo isso. Você é doutor da lei e não está entendendo isso, ainda brinca com ele e tal. E fala: olha, é preciso que você renasça da água e do Espírito. Ou seja, que você reencarne. Porque a água ali simbolizando a matéria, onde toda a vida começou, e o Espírito, né, renascer da água e do Espírito, ou seja, voltar à vida, reencarnar. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e ele meio que não compreendeu essa situação. E Jesus convida ele, fala: me segue, vem comigo, mas ele não consegue seguir Jesus. Nitidamente o Nicodemos era o solo, né, o solo arenoso. Caiu a semente do Cristo, ele ficou encantado com o Messias, que ele estava vendo o Messias, que ele viveu para ver o Messias chegar e tudo mais. Mas as coisas do mundo, né, as dificuldades que ele teria que enfrentar, largando tudo, ele que era um professor da lei, né, um fariseu, tinha que largar tudo e seguir Jesus, ele não suportou, né? E reza a lenda que Jesus teria dito: faltou tão pouquinho, né? Para você seguir. Emmanuel também é a mesma coisa. Emmanuel, quando era Públio Lentulus, foi conversar com Jesus. Jesus falou para ele: me segue, e ele não foi. Também teve essa oportunidade e não foi. E segundo os livros, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia, a gente vê que não foram fáceis as vidas de Emmanuel na sequência, por ele ter perdido essa oportunidade de ter estado com Jesus, ter seguido Jesus. O convite de Jesus para nós acontece todo dia: me segue, me segue. E muitos de nós que recebemos a palavra de Jesus, recebemos o convite de Jesus, somos à beira do caminho onde essa semente caiu, mas simplesmente os pássaros levaram. Muitos de nós somos o terreno pedregoso que rapidinho nasce, brota, a gente fica entusiasmado com Jesus e tudo mais, só que quando bate o sol da adversidade, os problemas da vida chegam na gente, essa semente morre, né? Porque não tem raiz. Muitos de nós somos o terreno dos espinheiros, que a semente caiu, a gente se encanta, começa a crescer realmente a vontade de fazer aquilo que o Cristo ensinou, de segui-lo, mas aí vem os problemas do dia a dia, vem as dificuldades, vem aquilo que a gente sempre foi há muitas encarnações, e são esses espinhos que acabam sufocando a nossa vontade de ser cristão, e falta tão pouquinho, né? E a gente não segue. E muitos de nós também somos um terreno bom, né? Um terreno apropriado em que essa semente cai, e ao cair rende 60, 30, 60 e até 100 por um. Cada um de nós é de um jeito, cada um de nós está numa ordem, e existe uma hierarquia, né, que a gente vai ter sempre ascensão moral sobre aqueles que estão mais atrasados que a gente. Precisa estar com a consciência limpa, precisa estar com a moral intacta, e aí tudo se resolve. É isso, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.